Então vamos dar continuidade ao nosso roteiro, né? Vamos falar um pouquinho aqui do Server Controller, né? Algumas coisas importantes aqui do Server Controller, que a gente não viu ainda. Como a gente tem conversado aí, o Server Controller ele é um componente muito importante da nossa aplicação intraweb, né? Porque ele é o núcleo onde tudo passa por ele, todas as requisições passam pelo Server Controller, e por aplicação a gente sempre vai ter uma instância só, né? O Server Controller ele tem umas propriedades, e ele tem uma carinha semelhante ao Data Module, né? Tem diversas propriedades aqui que nós vamos ver, algumas mais importantes. Server Controller Base, eu não sei se ele é herdado de... O Server Controller ele também é herdado do Data Module, né? Ele tem a mesma herança. Nós vimos aqui algumas aulas atrás que toda vez que uma sessão de usuário é criada, esse evento onNewSession ele é disparado, né? E vai criar para a gente o User Session, que por sua vez é sempre associado à propriedade data, ou data do nosso objeto IW Application. Que nada mais na verdade é o nosso web application, né? Esse carinha aqui. Bom, vamos ver aqui do User Session o que interessa para a gente aqui. Vamos falar de sessão de usuário. Nós estamos falando aqui de sessão nesse tempo inteiro, né? A sessão de usuário é quanto tempo que ela dura, né? Quanto tempo? Basicamente ela sempre vai durar enquanto o usuário estiver trabalhando, né? Mas como a gente falou que o intraweb ele tem controle de estado, né? Ele tem controle do que o usuário está acessando naquele momento, ou seja, tudo que o usuário está usando ainda é guardado na memória, isso tudo é guardado na seção do usuário, né? Isso ocupa espaço no servidor, né? Na memória. Então isso não fica eternamente lá. Ou seja, quando é que esses dados vão embora, né? Se o usuário está usando a aplicação, isso vai continuar lá sempre, né? A sessão vai sempre continuar ativa. Agora, se o usuário parou de usar a aplicação, como é que funciona? Se eu for lá no xizinho do browser e ele fechar, essa sessão vai ser terminada, né? Não é o fim da sessão de usuário, ela não é do jeito que uma aplicação desktop funciona, né? Eu simplesmente vou lá no X, vou no exit, ou sair da aplicação e a aplicação vai terminar. Geralmente essas sessões elas têm um tempo pré-determinado de timeout, que a gente chama, né? A propriedade que é controlada no server controller, tá? E essa propriedade é chamada Session Timeout. O que é o Session Timeout? O Session Timeout ele fala quanto tempo eu vou manter a sessão do usuário na memória parada. Ou seja, o usuário não vai mexer na sessão. Se o usuário parar de mexer, por exemplo, deu meio-dia. Aí o cara vai almoçar, né? E aí, só que ele deixou a janela do browser aberta, ou fechou a janela do browser, né? Só que ele estava usando no meio-dia, quando era meio-dia ele estava usando ainda, só que no meio-dia ele parou de usar e foi almoçar. Então eu vou manter essa sessão dele aberta ou não, né? O ideal é não manter, né? Porque isso vai liberar a memória no meu servidor, né? E esse Session Timeout, por padrão, é 10 minutos. Não, desculpa, 20 minutos. Tá? Ou seja, se não houver nenhuma movimentação na sessão do usuário durante 20 minutos, essa sessão vai ser derrubada pelo intraweb.
Não importa o que esteja pendente, né? Ela vai ser derrubada. Ou seja, o nosso objeto Web Application vai ser destruído e o nosso User Session, por consequência, também vai ser destruído. E tudo que tiver atrelado ao User Session vai ser destruído também, né? No nosso caso aqui, o nosso data model que a gente cria aqui no User Session, ele vai ser destruído também porque nós fizemos essa programação aqui no evento onDestroy, né, do nosso User Session. Então, basicamente o que a gente tem, de importante é saber esse Session Timeout aí, o que ele faz, para que ele serve, né? Então, o Session Timeout, na verdade, é quanto tempo uma sucessão de usuário vai ficar na memória enquanto ela estiver parada. Por exemplo, se a gente tiver aí um aplicativo sendo usado por 300, 400 usuários ao mesmo tempo, eu não posso ter um Session Timeout muito longo, né? O ideal é que eu tenha um Session Timeout curto, por exemplo, 3, 4 minutos, dependendo do tipo de aplicativo que for o que o usuário estiver usando, né? Se for um aplicativo tipo RP, né, que envolve muitas coisas, né, que o usuário pode parar um tempinho para ver outras coisas e voltar, aí você vai deixar um Session Timeout sempre mais longo, porque geralmente esse tipo de aplicação você não vai ter tanto usuário conectado, né? Vamos supor aí, um RP de uma empresa de médio porte, você vai ter de 50 usuários conectados, né? Então aí já é um número de usuários razoável que a aplicação aguenta e a memória pode ficar cheia, não vai ter problema. Mas se você tem uma aplicação que vai ser usada por 500, 600 usuários ao mesmo tempo, né, e você tiver um session timeout muito longo, isso vai te causar problemas, né? Porque geralmente o usuário entra rapidinho e sai, entra e sai, 2 minutos e sai. Então, o seu session timeout tem que ser mais curto aí. Ok? Pode falar, Rubens. Se tiver você gerando um relatório ou algum processo qualquer, esse tempo ele não afeta isso não, né? Aí que tá, aí afeta sim. Porque o, o que fala, o que indica para o intraweb que o usuário está usando a aplicação são as requisições que vêm do browser. Perfeito. Um clique de botão, um timer, né? Então a gente tem alguns artifícios para poder burlar esse session timeout quando existe um processo longo rodando em background, né? Como, como por exemplo, você colocar um timer na sua tela que ele seja menor que o seu timeout. Por exemplo, 1 minuto menor que o seu timeout. Se o seu timeout é de 10 minutos, você coloca um timer, por exemplo, de 9. Né? Então, quando for 9 minutos, ele vai dar vai executar alguma coisa, vai ser como se fosse um ping, né? Ou seja, vai mandar uma requisição do browser para o servidor. E aí o contador de session timeout do intraweb ele vai ser zerado, porque houve uma interação entre o browser e o servidor. Ok? E se eu mudar em tempo de execução, em tempo de execução, esse valor, ele compreende ou não? Compreende, mas ele só vai ser válido para novas sessões. Para novas versões. Ah, Porque esse session timeout, pelo fato dele estar no server controller, ele é global. Ele não entendi. é por sessão de usuário, tá? Hoje nós não Não, temos isso aí. Mais para frente, não sei. A gente pode ter uma coisa dessa aí, um session timeout individualizado. Mas o session timeout ele é ele é global. Então você tem aqui, se você mudar para 5, os próximos, todos os usuários vão ser 5 também. Entendeu? perfeito. Isso é
uma limitação, não digo limitação, né? Mas é uma característica do intraweb hoje. Session Timeout global. Bom, Por que você não consegue encerrar a aplicação simplesmente no X lá do browser? por que não consegue encerrar a aplicação simplesmente no X do browser? Pergunta interessante do Rubens aí. Porque é o seguinte, o browser, hoje, ele não envia nenhuma informação. Na verdade, isso não é padronizado, né? Quando o browser fecha, ele não gera informação nenhuma para eu saber que está fechando. O Internet Explorer faz isso. Você consegue saber isso via JavaScript, né? Quando fecha, dá o XI, ele clica no X do browser, dá um Alt F4, aí o Internet Explorer gera um evento que você pode pegar via JavaScript, né? Fazer um gancho nesse evento via JavaScript, e aí mandar uma mensagem para o servidor que aquela sessão de usuário está terminando. E aí eu posso matar essa sessão no servidor. Mas os demais browsers não fazem isso. Isso não é um padrão, entendeu? Por isso que a gente não consegue implementar isso. A gente não provê essa implementação, né? O intraweb não tem isso. Um artifício que a gente tem você colocar sempre um timeout curto e um timer na tela com um tempo 1 minuto menor que o seu timeout, né? Por exemplo, aí você coloca um timeout de 3 minutos e você coloca um timer de 2 minutos. O que acontece? A cada 2 minutos você vai ter um refresh da tela, né? Você vai ter um ping da sua tela para o servidor, do browser para o servidor. Então a sua sessão está ativa. Aí quando o usuário fecha a janela, esse ping não vai existir mais, e aí o intraweb fecha a sessão em 3 minutos. Aí você você otimiza mais o uso da sessão, né? Só que isso só está disponível na versão Ultimate, porque o Session Timeout, tanto na versão Personal quanto na versão Standard, o Session Timeout ele é fixo em 20 minutos. Te desanimei, Andrei? Andrei estava pensando. Mas essa eu já sabia. Ah, você já sabia. Mas porque na verdade quando você vai. Pode falar. O que eu fiz para minimizar isso, porque o meu está com 3 minutos aqui, né? Uhum. E está funcionando bem, tá? Mas eu, para melhorar mais ainda, coloquei um botão de sair lá, bem do lado lá, quando o cara acaba de fazer a última coisa que eu tenho que fazer, né? Que é imprimir. Aí coloca lá um botão sair lá, aí coloca application terminate, aí ele mata a sessão na hora. Sim, Quando o cara clica ali, né? É uma boa alternativa isso aí, né? Você colocar um botão de sair na sua aplicação, né? Você colocar a opção de sair. Então, obviamente, nem todo mundo vai fazer isso, mas já é uma alternativa, né? Porque não tem como. Hoje não existe uma forma fácil de fazer isso assim, exceto no intraweb, exceto você fazer essa jogadinha do timer, né, que sendo um pouco mais curto que o Session Timeout, para você ter uma flexibilidade maior. Só que, como eu falei, só na versão Ultimate, né? Quando acontece um Session Timeout, vou colocar um Session Timeout bem curto aqui. Então vamos dar aqui, eu coloquei 1 minuto, né? Agora são 19:08:39. Então 19:09:39 a minha sessão tem que expirar, né? Ou seja, quando a minha sessão vai expirar e o intraweb vai mostrar alguma coisa para mim. Geralmente o intraweb mostra uma página padrão, né? A página padrão mesmo do intraweb. E a gente tem como customizar isso, né?
E eu até tenho uns exemplos disso no site, no Codeplex, né? Quem não entrou ainda nessa página aqui, ó, acho legal entrar porque a gente tem muitos exemplos aqui. Vou colar isso no chat. Eu já disponibilizei aqui tem uns exemplos do IntraWeb 10, aí depois eu fui colocando IntraWeb 11 com as coisas novas, IntraWeb 12 com as coisas novas. E vale a pena entrar nesse Codeplex e baixar os exemplos. Tem muita coisa bacana para ver funcionando. Muitas coisas que a gente viu aqui, algumas coisas que estão aí no Codeplex a gente não viu ainda, mas não é problema. E depois, quem estiver usando a 12, é importante dar uma lida nessa página em específico, que tem de novo no IntraWeb 12, explicando várias coisas. E eu acho interessante dar uma olhada nisso aí, né, colocar no favoritos e depois ir explorando isso aí. Porque muito do que a gente falou está aqui, não, nem tudo, mas bastante coisa que a gente falou está aqui. Já deu o nosso timeout de 1 minuto? Que horas que eu falei que foi? Eu não lembro. É 8? 7, 8 ou 7, 9 foi isso? Mas já deve ter dado aqui pela... Eu acho que já deu um timeout. Então a gente vai testar aqui. Já que você está gravando? Estou gravando. Beleza. Então, eu vou olhar um exemplo aqui que a gente tem no Codeplex. Eu vou colocar esse arquivo aqui no nosso projeto. Como é que funciona esse aqui, né? O IntraWeb, quando ele vai dar um session timeout, ele usa o arquivo interno dele. Mas a gente pode customizar isso como? Eu vou dentro do diretório onde está o meu programa, meu aplicativo, ou minha DLL, meu executável, eu vou ter um diretório chamado templates, tá? E nesse diretório chamado templates, eu vou colocar, no caso do session timeout, eu posso colocar um arquivo chamado iw-sessiontimeout.html. Quando aconteceu o timeout, o IntraWeb automaticamente procura por esse arquivo dentro do diretório templates. E nesse arquivo eu posso customizar ele do jeito que eu quiser. Por exemplo, eu posso colocar o logotipo da empresa, eu posso traduzir para que a mensagem padrão ela é em inglês, né? Eu posso traduzir ela para português ou outro idioma que eu quiser, tá? Eu estou criando aqui umas coisinhas, depois eu faço para vocês, tá? Então, por exemplo, eu tenho aqui meu timeout, a minha página de timeout. Não tem que estar na pasta do executável? Ele tem que estar na pasta templates. A pasta templates, por padrão, ela fica dentro do diretório do executável. Entendeu? Pois é, mas não sei bem onde é que está o executável aí. Não, na verdade, o executável ele está aqui. Exemplo 13. Meu executável está aqui. Então, dentro da pasta do executável, deixa eu achar ele aqui. Ele não está em Win32 ali, debug? Não, o meu eu mudei. Ah, tá. Eu mudei. Ou não mudei? Não, desculpa, Andrei. Você tem razão, eu não mudei o output, não. No exemplo 3 ele está gerando aqui. Então eu vou fazer o quê? Eu vou copiar essa pasta templates lá para dentro, né? Do meu diretório debug. E meu www-root também, porque está todo mundo aqui, então posso colocar aqui, não tem problema não. Vou editar o meu session timeout aqui dentro, porque eu quero ajustar a minha imagem. Vou
Então, vamos lá. Então, o nosso template está aqui. Né? E na hora que eu acessar a minha aplicação IntraWeb aqui, ele vai ter que gerar um erro de Session Timeout. Então, aqui, internamente, né, ele vai dar esse erro aqui. Session not found. Session may have expired. Ou seja, a sessão do usuário ela expirou, porque nós colocamos 1 minuto. Né? Então, se o usuário ficar 1 minuto sem interagir com a aplicação, o IntraWeb vai matar essa sessão. Né? E aqui nós vamos continuar, dar um F9. E ele aqui mostrou a nossa mensagem, só não sei porque ele não mostrou a imagem. Ele fez alguma coisa errada aqui. Vamos ver se ele está pegando essa página mesmo, né? Só que alguma coisa da imagem aqui ele não conseguiu acertar. Vamos ver. Mas o que eu queria mostrar para vocês era isso aí, né? Eu posso customizar a minha tela de timeout, né? Aí você vai colocar, por exemplo, você ficou muito tempo sem usar a aplicação e a sua sessão foi fechada, né? Clique aqui para reinicializar a sua aplicação, né? Aí a gente coloca o link, que geralmente é o $start, que depois eu vou falar sobre isso, não precisa preocupar com isso agora. Vai clicar na aplicação, ele vai reiniciar a aplicação de novo. Clicou no link, né, que estava antes, ele inicia a aplicação de novo. Ok, pessoal? Deixa eu ajustar isso aqui. Eu vou mandar esse arquivinho para vocês aí pelo... Esse programa não tem upload de arquivos. Se tivesse... E no finalzinho da aula, mais para frente, eu vou mandar esse arquivo para vocês. Eu só queria mesmo mostrar, não é uma coisa muito complexa, né? O que a gente tem que saber é isso, né? Que por padrão, o IntraWeb, no caso do Session Timeout, ele procura esse arquivo, é o iw sessiontimeout.html, e a gente pode configurar ele do jeito que a gente quiser, colocar uma mensagem do jeito que a gente quiser para o usuário, e o IntraWeb vai mostrar esse arquivo quando aconteceu o timeout. Ok?